Eu tinha uma crença que eu acreditava que eu tinha que ter uma vida perfeita para mim ter autoridade para fazer um vídeo, para mim falar das coisas da vida ou algo que eu aprendi. Porque eu achava que tinha que ter uma vida super saudável, um relacionamento fantástico, o emprego dos sonhos, muita abundância, muito dinheiro, para poder ter autoridade para falar. Tive muito essa crença e muitas vezes eu ainda tenho que trabalhar isso. E hoje eu vejo que a gente não precisa ter uma vida perfeita pra gente se comunicar, pra gente gravar um vídeo, que a gente só tem que ser a gente, na pura autenticidade. E que não é isso que vai conectar talvez alguém. Bem pelo contrário, é nossas vulnerabilidades, nossas histórias, algo que você está passando, que eu também estou passando. Eu acredito que é isso que conecta de verdade. De não ser perfeito, de ser o que a gente é, autêntico. Por muitas vezes eu tentei me encaixar em padrões que eu achava que eram certos pra mim, mas que ao mesmo tempo não tinham nada a ver comigo. E tem uma frase do Mário Cortella que eu levo pra minha vida, que é assim: faça o melhor com o que você tem, enquanto você não tiver condições melhores para fazer melhor ainda. Então eu acredito que a gente pode fazer o melhor com o que a gente já tem. E quanto mais grato a gente é e valoriza o pequeno, Deus honra muito. Porque enquanto a gente não dá valor ao pequeno, ao que a gente já tem, não digo nunca, mas é muito difícil que a gente vai ter algo maior. Porque a gente não dá conta de sustentar. Se a gente não sustenta nem o pequeno, não dá valor nem ao pequeno, como que a gente vai sustentar algo muito maior? Eu acredito nessa preparação, nessa transformação dia a dia que todos nós passamos. E também a nossa dor, que muitas vezes a gente passa, pode ser remédio, pode ser medicina para alguém. A dor ou algo que eu estou enfrentando, algum bloqueio, alguma trava que eu estou enfrentando e passo isso para vocês, me comunico com isso, às vezes alguma pessoa também se identifica e fala: nossa, eu também sou assim, eu também já passei por isso. E é isso que conecta. Nós, seres humanos, é isso que conecta. Histórias, dores transformadas, e a gente tá o tempo todo nesses processos e saber lidar com isso, mudar o olhar. Por exemplo, assim, eu fui muitas vezes uma pessoa que reclamava, sabe? Achava tudo muito ruim, às vezes não conseguia ver o lado bom das coisas. Ai, sempre isso acontece comigo. Ai, porque não tem dinheiro. Ai, sabe? E a partir do momento que eu comecei a treinar meu olhar pra ver o que eu já tinha ao invés da minha falta, as coisas começaram a melhorar. Porque eu só troquei a minha visão. Eu só mudei o meu olhar. Ao invés de reclamar, eu comecei a agradecer. Ao invés de ver o que eu não tinha, eu comecei a ver o que eu já tinha. Se eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uma comida, eu tinha uma geladeira, eu tinha uma luz, uma internet, sabe? Ou e se eu tenho uma louça para lavar, é porque tem comida. E é porque eu tenho louça. Se eu tenho roupa para lavar, é porque eu tenho roupa, sabe? Mudar o olhar, tirar da falta e ver o que a gente já tem, que já é muito valioso, mas às vezes a gente esquece. Nesse quesito de perfeição, eu tinha muita trava em comunicação. Era, assim, uma coisa que eu não conseguia me comunicar, me faltava ar, me dava nó na garganta, me dava um branco. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu fui num jogo em Porto Alegre, assisti o Inter, e aí eu fui numa entrevista. Tinha uma entrevista lá da RBS, da Globo lá, estavam entrevistando alguns torcedores. E aí vieram pra mim, pedindo horário de verão, e eu falei, mas de repente me deu um branco, eu me perdi olhando os refletores lá. Me deu um branco, gente, que eu não conseguia falar, sabe quando trava? Eu falei, corta, sabe? Imagina, aí eu falei, gente, depois daquilo eu falei, meu Deus, eu preciso olhar pra essa parte da comunicação na minha vida, que é tão importante pra tudo, né? Pra relacionamentos, pra parte profissional, e eu totalmente travada. E a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai dando passo. E eu comecei a tentar desbloquear isso, e a gente só desbloqueia as coisas colocando a cara a tapa, fazendo o que tem que ser feito.
A gente consegue, só que a gente tem que se colocar a caminho. E essa parte de manifestar na nossa vida, a gente co-criar a nossa realidade. Uma coisa eu aprendi também, que a gente tem que ir limpando as nossas emoções, os nossos traumas, aquelas coisas que estão bloqueando você de co-criar uma vida nova, subir de níveis, ter um salto quântico. É a mesma coisa que você colocar água pura, limpa, em um copo engraxado. Não vai dar certo, vai ficar sujo, não vai rolar. A gente fala assim, já passou, tá no passado. Não, você tem que ressignificar isso, senão vai estar impregnado nas tuas células, no teu campo eletromagnético, no teu subconsciente, no teu inconsciente. Então, tem que limpar essas memórias, esses bloqueios, fazendo reprogramação mental, meditação, mantras, oração, buscar outras técnicas e terapias para ir limpando essas memórias e crenças, bloqueios, traumas, para aí sim vir o novo, para se manifestar o novo, senão não vai criar nova realidade. E eu estou nesse processo de purificação, sabe? De limpando traumas, bloqueios, medos, crenças. E as coisas começam a se alinhar de verdade quando a gente começa a limpar, soltar. Vai limpando. A nova realidade começa a sintonizar na mesma frequência, porque você está se limpando, você está aumentando o seu campo, você está melhorando, você está limpando todas essas nhacas, essas mochilas, está deixando para trás. Mas a gente tem que reprogramar, senão o negócio fica impregnado lá na nossa célula, no nosso inconsciente, no nosso campo. Então a gente tem que limpar, para daí sim a água limpa vir, e aí sim a gente conseguir co-criar nossa nova realidade, nosso novo eu. Eu acho que o mais difícil desse soltar, da gente fazer o que tem que ser feito, a gente soltar para Deus, o universo manifestar aquilo que a gente quer, também esse soltar, da gente também deixar morrer uma parte nossa que já não está mais em sintonia com o que a gente quer viver. Eu acho que o mais difícil é esse desapego, da gente deixar morrer uma parte nossa que já não existe mais, deixar certas amizades no caminho, familiares, parentes, lugares, coisas que você fazia para você conseguir dar esse avanço, para você conseguir dar esse salto. Eu acho que isso é o mais difícil, a gente se desapegar disso, de deixar para trás isso que nos prende ainda nessa velha versão. Mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que está por vir. A gente dá um salto, mas a gente não sabe o que está ali na frente. A gente só tem que confiar e entregar e soltar. E acho que é o mais difícil, né? Estar entre esses dois mundos, da gente não ser mais o que a gente era e ao mesmo tempo a gente quer criar uma nova realidade, mas a gente não tem certeza de nada do que está por vir. E parece que tá caindo o mundo, né? Parece que a gente está se perdendo da gente mesmo, parece que nada dá certo, parece que tudo tá caindo, o mundo tá acabando. Sempre, antes da ordem, vai vir o caos. Primeiro a gente tem que tirar todas as roupas do armário, tirar a poeira, toda aquela bagunça, para daí sim organizar, arrumar. E aí que a gente fica com aquela agonia, meu Deus, tá tudo desabando, meu mundo tá desabando, mas é só uma reorganização. Tudo está em perfeita ordem cósmica, tudo. Porque talvez se você já tivesse o que você queria, você não ia conseguir sustentar. Ou você talvez ia se destruir com isso de alguma forma. Então tudo no tempo certo, na preparação. Um dia você vai entender, você vai olhar para trás e falar, nossa, teve que ser assim. Por mais que foi ruim, talvez há algumas coisas que você falou, nossa, tal pessoa, tal situação, isso foi ruim, como que tem de bom? Mas um dia você vai entender que isso te fez mais forte. Que isso te fez enxergar feridas e coisas que você não enxergava em você mesmo. Então, você teve que passar por isso, para você ser o que você é hoje. Então, continue, siga firme e forte, vale a pena. Fique no agora, não fique sofrendo nem pelo passado que já foi, que já não tem mais como lidar, e nem pelo que está por vir. Presente no agora, fazendo o agora, o melhor que a gente puder, pela gente também. Combinado? Um beijo.